E o Governo quer implementar ainda este ano a Lei de Arbitragem Sucessória para resolver uma das maiores causas das pendências e morosidade judicial, a resolução de conflitos de divisão de bens patrimoniais por desentendimento entre herdeiros. A proposta, que é inédita, foi apresentada pelo consultor Geraldo Almeida para a recolha de subsídios antes de ser aprovada. São frequentes em Cabo Verde conflitos de familiares por questões de herança ou prédios e bens patrimoniais abandonados em ruínas por impasse na divisão dos bens entre possíveis herdeiros. São problemas que dificultam registros matricial, predial, comercial e que criam constrangimentos na recolha de receitas para o Estado e para os municípios. Esses conflitos costumam arrastar-se por décadas e até centenas de anos, e constituem uma das maiores causas do aumento das pendências e da morosidade judiciais. O Ministério da Justiça quer pôr cobro à situação através da arbitragem sucessória, um regime que relega todo o processo de inventário e partilha sucessória para o domínio da arbitragem obrigatória. A lei de arbitragem sucessória visa resolver um problema, portanto, que é um problema que nós podemos considerar secular, não é? E é um problema que consiste no seguinte: se morre alguém, portanto, os seus bens têm que ser divididos, têm que ser partilhados, portanto, entre os herdeiros. Mas o que acontece, portanto, é que essas partilhas nunca são feitas. Então, portanto, nós temos heranças jacentes que datam de 1800 e tal, ou seja, portanto, nós temos, portanto, ainda heranças de 1800, portanto, que ainda estão pendentes, ou seja, nunca os herdeiros, portanto, fizeram essa partilha, não é? Isso, como pode imaginar, portanto, cria problemas gravíssimos, né? E um desses problemas, portanto, é muitas vezes, portanto, terceiros ocuparem, portanto, essas propriedades, portanto, e passarem, portanto, a usar essas propriedades e até adquirirem essas propriedades por uso capião, porque, decorrido, portanto, o tempo necessário para se adquirir por uso capião, essas pessoas tornam-se donas, portanto, dessas propriedades, né? O processo será conduzido por um dos centros de arbitragem que já estão a ser criados no país, com a devida formação de árbitros, que podem ser juristas ou não. O consultor Geraldo Almeida diz que a iniciativa é inédita a nível mundial e que é uma das reformas mais importantes deste governo. Eu digo, portanto, que é mais importante precisamente porque vai dar combate, portanto, a esta situação, não é? Nós temos várias situações em que, por exemplo, um único herdeiro paralisa completamente, portanto, o processo de partilha, não é? Nós temos vários processos de partilha que estão há mais de 40 anos em tribunal e não se consegue, portanto, fazer a partilha porque, por exemplo, há um herdeiro que diz: não, isto é um bem do meu avó, eu não gostaria, portanto, de libertar dele, não é? Ora, portanto, o que se está a estabelecer é que a herança vai passar a funcionar, portanto, como se fosse uma sociedade. Não é? E, portanto, na sociedade, portanto, quem manda é a maioria. Não é? Se a maioria decide, portanto, esse bem vai ser vendido, portanto, vende-se o bem. Não é? Nós temos situações, por exemplo, portanto, de casas lindíssimas na Ilha do Fogo que, na verdade, portanto, estão, digamos, a ruir porque, efetivamente, há um herdeiro que não quer, portanto, a desfazer da casa, não é? E há outros herdeiros, portanto, que querem comprar, mas ele também não quer vender, portanto, nem quer arranjar. Ou seja, portanto, há aqui, de facto, um problema social grave, não é? O que se vai estabelecer, portanto, é uma lei, portanto, a definir uma obrigatoriedade de, dentro de um certo prazo, que nós estamos a admitir, portanto, que não poderá ser mais do que um ano, não é? Dentro de um certo prazo, portanto, na verdade, portanto, a partilha sucessória, portanto, tem que ser feita. A lei de arbitragem estabelece um mecanismo de interligação automática entre as situações de morte e registro dos bens, identificando imediatamente os eventuais herdeiros para se iniciar a partilha. O processo não é pacífico, daí a realização desta mesa redonda para a recolha de subsídios. A Ministra da Justiça está convicta de que a implementação da lei será um passo importante na reforma judicial em curso. Trabalhamos a vertente que tem a ver com os mecanismos alternativos de resolução de litígios, que nós consideramos como sendo um eixo fundamental para se trabalhar esta temática, eu diria, redução de dependências e da morosidade processual, mas também o objetivo não é só isso, é de nós termos mecanismos que possam estar à disposição da sociedade e das empresas, e mecanismos que possam ajudar na resolução de litígios e que possam contribuir para a pacificação social. Uma vez definida a proposta, o Governo vai pedir a autorização legislativa antes de aprovar a Lei de Arbitragem Sucessória, que deverá ser implementada ainda este ano.